A pandemia causada pela Covid-19 vem gerando uma onda de fusões e aquisições sem precedentes, levando empresas que estavam preparadas para serem vendidas a atingir valores muito superiores aos que tinham antes da crise. Os alvos naturais para a compra são sempre empresas que têm habilidades, tecnologias e produtos novos ou complementares que podem ajudar os adquirentes a fortalecer ou melhorar as suas posições de mercado. O problema é que, historicamente, a maioria das fusões e aquisições fracassa, reduzindo o valor para os acionistas em vez de aumentá-lo. Uma pesquisa recente, conduzida pela IESE Business School e pelo professor Nuno Fernandes, autor do livro Finanças para Executivos, um guia prático para gestores, mostrou alguns padrões comuns que podem favorecer os resultados para o lado vendedor. O primeiro é que a estratégia vale mais do que as finanças. Muitas empresas buscam aquisições estratégicas para crescer, o que na prática significa que estão dispostas a pagar mais do que a empresa vale do ponto de vista unicamente financeiro. Agora, para entrar nesse jogo, o vendedor precisa entender os motivos que levam o comprador a querer fazer a aquisição. Entendendo como o seu negócio pode agregar valor ao adquirente, o vendedor pode captar mais facilmente uma parte desse ganho. O segundo ponto é que é preciso reconhecer e lidar com a diferença de culturas. Comprar uma empresa significa incorporar parte dos seus recursos humanos. E ao contrário de máquinas ou instalações, pessoas são sensíveis ao ambiente social. Por isso, os projetos de fusão ou aquisição devem levar em conta as diferenças entre as culturas e criar processos para integrá-las. Alguns compradores têm sucesso impondo a sua cultura nas adquiridas. Em discurso aos funcionários da Anheuser-Busch, logo depois da aquisição da cervejaria americana fabricante da Heineken em 2008, Carlos Brito, o CEO da Embev, disse: "Eu não preciso de cerveja grátis, posso comprar a minha." Com isso, ele estava sinalizando que a cultura da Embev, com foco na meritocracia e na guerra contra o desperdício, passaria a prevalecer também na Heineken. A maior parte dos adquirentes, contudo, entende que a cultura organizacional é parte do valor da empresa adquirida e, por isso, opta por incorporar apenas alguns elementos da sua cultura na entidade combinada, ou, em alguns casos, até a manter as empresas independentes. Quando a Natura comprou a Avon em 2019, por exemplo, formou a quarta maior empresa de cosméticos do mundo, com mais de 40 mil colaboradores e presença em 100 países. Ela enfrentou um desafio gigantesco, mas as forças de cada empresa estavam muito claras. Enquanto na Avon o protagonismo feminino permeia toda a operação, na Natura a principal fortaleza é na operação, nos processos. A solução foi compartilhar as melhores práticas de cada uma, mas manter algumas características independentes. Em suma, as diferenças culturais não são um problema se forem bem gerenciadas. O verdadeiro ofensor é não perceber essas diferenças e não contemplar formas de resolvê-las. Por isso, as empresas vendáveis se preocupam em criar mecanismos que permitem estabelecer e monitorar o comportamento dos funcionários nas diversas situações do dia a dia. Um terceiro ponto importante é que a avaliação da companhia depende do avaliador. O preço justo da compra, ou valuation no jargão técnico, varia de acordo com o comprador. Empresas podem ter mais ou menos valor dependendo de quem as compra. Por isso é importante avaliar não só a sua empresa, a empresa que será adquirida, mas principalmente a entidade resultante da aquisição para entender os limites da transação. Aliás, os bancos de investimento costumam oferecer serviços de avaliação de empresas no seu portfólio e oferecem uma boa opção para o vendedor, porque são pagos e avaliados no final da transação. Além disso, como a classificação deles aumenta de acordo com o preço da compra, eles estão sempre do lado do vendedor, não do comprador. Finalmente, você precisa entender que velocidade é fundamental. Uma vez iniciado o processo, acelere. Os concorrentes não vão ficar parados e provavelmente vão usar essa movimentação para tentar capturar uma parte dos clientes que invariavelmente vai ficar tensa ante um movimento de aquisição. Por isso, velocidade é fundamental para garantir bons resultados. Uma vez iniciado o processo,
tente fechá-lo o mais rápido possível. E comunique-se com o mercado de forma transparente, garantindo que as operações continuem a ser executadas da forma mais estável possível. Aquisições nunca são fáceis, mas isso não é motivo para evitá-las. A pandemia, causada pela Covid-19, trouxe uma onda gigantesca de oportunidades de negócios e os empresários que estiverem adequadamente preparados serão capazes de criar muito mais valor para as suas empresas do que jamais imaginaram. Esse é um dos temas que eu vou abordar no desafio Empresa Vendável, uma imersão online que vou promover nos dias 9, 10 e 11 de dezembro, na qual vou mostrar, na prática, como aplicar essas estratégias para aumentar o valor do seu negócio. Para participar, basta se inscrever no site empresavendável.com.br. Até lá!